Romanos 9,6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Por quê? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Diz Paulo, quando eu reexamino as Escrituras, desde Gênesis, ele vai falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, vai avançar para Moisés e Faraó em Êxodo, vai passar para os profetas do Antigo Testamento também. Diz, quando eu reexamino essa história, eu vejo, diz Paulo, um propósito de Deus, um plano em ação. E diz ele que este plano nem sempre incluiu todos os descendentes étnicos de Israel. Deus jamais salvou ou intencionou salvar todos os descendentes biológicos de Abraão. Existe um Israel, diz Paulo, dentro de um Israel maior. Existe um Israel espiritual contido dentro do Israel nacional. E é para esses que Deus tem um plano. Paulo vai exemplificar isso de duas formas. Nos versículos 7 a 9, falando sobre Isaac. E nos versículos 10 a 13, falando sobre Jacó e Esaú. Quando Paulo fala sobre Isaac, nos versículos 7 a 9, ele vai fazer um contraste entre Isaac, filho da promessa, e Ismael, filho natural. Quem veio primeiro? Ismael. Quem Abraão escolheu para ser o seu herdeiro? Quem Abraão queria que fosse o herdeiro das promessas? Ismael. Mas quem Deus escolheu? Isaac. E como Deus fez isso? Ora, providenciando um herdeiro de onde não poderia haver herdeiro. Abraão e Sara não podiam ter filhos, já eram de idade avançada, o relógio biológico já tinha expirado. E dali, de uma impossibilidade humana, Deus providenciou o filho da promessa. O que Paulo está dizendo? Comparavelmente, então, Deus escolheu trabalhar por meio de herdeiros que Ele providencia, da sua escolha, da sua geração. Não por escolha humana, não por capacidade humana, mas por capacidade divina. Paulo está traçando um paralelo aqui entre Isaac, filho da promessa, e o propósito de eleição do Senhor. Eleição, diz Paulo, não é uma questão de ação e escolha humana, mas da ação e da escolha divina. Assim como Isaac, ele gera filhos, herdeiros, os salvos, por meio da sua ação soberana. Não que ele haja à parte dos homens. Ele usou Abraão, ele usou Sara, e Abraão creu nas promessas de Deus. Sim, embora tenha duvidado em vários momentos. Mas quem tomou a iniciativa nesse processo foi Deus, não Abraão. Este é o exemplo de Isaac. Mas talvez um judeu diria, não vale. Afinal de contas, Ismael é filho de uma outra mãe, Paulo. É filha de Agar, não de Sara. Ela é uma egípcia. É claro que Deus não escolheu o filho de uma egípcia para ser herdeiro, filho da promessa. Sim, filho de Sara. Então Paulo diz, tudo bem, eu te dou um segundo exemplo, melhor ainda que o primeiro, versículos 10 a 13, o exemplo de Jacó e Esaú. E o exemplo é perfeito, por quê? Jacó e Esaú têm o mesmo pai, Isaac, a mesma mãe, Rebeca. Eles são gêmeos. E diz Paulo, antes mesmo que tivessem nascido, ou que tivessem feito qualquer coisa boa ou má, e para falar num português bem claro, parêntese, para que o propósito da eleição permanecesse, o que Deus fez? Ele escolheu um e não outro. E quem que Deus foi escolher? Não o primogênito, não o que viria primeiro, mas o segundo. Deus novamente frustra as expectativas humanas, frustra a maneira humana de pensar e agir, e escolhe o segundo e não o primeiro. Mesmos pais, mesmo ventre, não tinham feito nada de bom ou de mal. Tudo para que o propósito da eleição se cumprisse, diz Paulo. É assim que a eleição funciona. Deus tem um propósito, Ele é soberano,
E o homem não pode interferir nisso. Bem, já podemos tirar algumas conclusões preliminares a partir do texto dos propósitos soberanos de Deus na eleição. Primeiro, Paulo está falando aqui de eleição de indivíduos, não da eleição de povos. Isso é importante, porque na interpretação arminiana de Romanos 9, esse texto não tem nada a ver com indivíduos, mas com nações, povos. Isaac, Jacó, Esaú são representantes de povos. Então dizem os arminianos, esse texto não pode ser aplicado para falar sobre a salvação individual, mas sim para o propósito de Deus para grupos. Isso não cabe no texto. Sabe por quê? Você se lembra do contexto do texto? Por que Paulo está falando sobre eleição? Porque ele está triste e angustiado com a situação dos judeus individuais que não creram. Se o texto fala sobre propósito para povos e nações, isso não resolve a questão. Não responde à pergunta de Paulo: o que eu vou fazer agora com esses meus irmãos incrédulos, que não se converteram? Como eu respondo a esta pergunta? A resposta vem por meio do propósito de Deus na eleição para indivíduos. Nem todos do povo Israel são de fato o Israel espiritual. Ele está falando sobre o propósito de Deus para indivíduos. Ele fala sobre indivíduos: Abraão, Isaac, Jacó, Esaú. Ele não está falando sobre um tipo de indivíduo, como alguns arminianos creem. Não. Paulo aqui está descrevendo um perfil de eleito. E nós podemos encaixar ou não nesse perfil. Se nos arrependemos e cremos, então passamos a ter o perfil de um eleito. Não é isso que Paulo está falando. Ele não está falando na eleição com base em presciência do que Abraão, Isaac, Jacó, Esaú fariam. Até porque, olhe para o exemplo desses homens. Abraão. Quando Abraão foi chamado, quem estava à procura de quem? Era Abraão que estava à procura de Deus, ou foi Deus quem foi à procura de Abraão? Qual a resposta, gente? Abraão estava lá na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e diz Josué 24:2, ele estava idolatrando os deuses da sua família, que foram passados de geração em geração até chegar a Raquel, que também levou esses ídolos para casa. Abraão era um pagão e não tinha nenhum perfil de eleito. Deus escolheu um pagão, Abraão, para ser pai de uma nação. Ele escolheu Isaac, que não era o filho natural, era o filho da promessa. Ismael tinha o critério, ou melhor, o perfil de alguém para ser filho da promessa. Isaac não. Deus escolheu Isaac, não Ismael. E o que dizer de Jacó? Jacó significa o quê? No bom português, no hebraico, usurpador. No português, malandro, um traíra, um esperto. Deus escolheu um esperto para ser pai das 12 tribos de Israel. Sim, o usurpador Jacó se arrependeria, se converteria e continuaria pecando. Mas o que Deus previu em Jacó não seria suficiente para justificar a escolha de Jacó em vez de Esaú. E não faria sentido do que Paulo diz no versículo 11 e 12, para que o propósito de Deus na eleição permanecesse, independente do que fizeram de bom ou ruim. O que mostra que este texto fala sim sobre eleição de indivíduos, sim para a salvação, e sim com base exclusivamente na escolha soberana de Deus, e não com base na presciência da crença ou dos atos dos patriarcas. E se assim não fosse, como explicar o resto do capítulo? Porque se você está raciocinando comigo, pelo menos duas perguntas deveriam vir à mente. São as perguntas do versículo 14 e do versículo 19. Se você está entendendo o significado de Paulo, então o texto deveria produzir as perguntas a seguir. Então Deus é injusto? Porque se Deus só escolhesse aqueles que Ele sabia que creriam, que injustiça nisso? Por que fazer a pergunta do versículo 14? Fechou o capítulo, vamos para casa. E mais, eleger alguém que vai crer não é eleição, é mérito. Eleição só faz sentido se não houver mérito. Se Deus escolhe quem nunca creria,
Quem nunca obedeceria, quem nunca se arrependeria. Então, depois de expor o grande propósito de Deus na eleição, Paulo tem que lidar com duas grandes perguntas. Será que Deus é justo? 1. E 2. Quem é Deus para escolher assim? Ele responde a primeira pergunta nos versículos 14 a 18. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? E o que diz Paulo? De maneira nenhuma. Ele fala sobre Moisés. E ele cita as palavras de Êxodo 33, 19. Palavras cruciais. Porque o que tinha acabado de acontecer em Êxodo 32. Israel tinha se prostrado perante um bezerro de ouro. A nação toda tinha cometido o pecado capital da idolatria. Todos mereciam morrer ali, em Êxodo 32. A história de Israel deveria ter acabado ali, aos pés do Monte Sinai. E o que diz Deus para Moisés? Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eleição não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. Ai do homem que se coloca diante de Deus pedindo justiça, sabe por quê? Quem pede justiça vai para o inferno. Inferno é uma questão de justiça, céu é uma questão de misericórdia. A pergunta não é por que Deus rejeitou Esaú, a pergunta é por que Deus amou Jacó. A pergunta não é por que Ele só salvou alguns, a pergunta é por que Ele sequer salvou alguns, porque ninguém merecia. Não, diz Paulo, não é uma questão de justiça, a pergunta está errada, é uma questão de misericórdia, e misericórdia soberana, versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Agora, querem um exemplo de justiça? Olhe para o versículo 17 e 18. Aí você tem justiça. Faraó foi levantado para mostrar a justiça de Deus. Sim, ele endureceu o coração dele, mas Deus o levantou para ser endurecido, para demonstrar a sua grande glória no derramamento da sua justiça. O que leva Paulo a concluir, versículo 18: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Resumo da ópera: se alguém for salvo, o mérito é de Deus. Se alguém se perder, a culpa é do perdido. E ponto. Perdição é uma questão de justiça. Salvação é uma questão de misericórdia. E Deus tem o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser. O que nos leva à segunda questão: quem é Deus para fazer isso? Bem, há duas maneiras de protestar. O carioca deveria saber disso. Você pode protestar pacificamente na rua, por meio do seu voto, por meio de um texto mandado para o jornal, ou você pode despedaçar a figura de um político, quebrar uma agência pública, depredar o patrimônio público. Existe o protestante pacífico e o protestante black bloc. Bem, o black bloc aparece aqui no versículo 19. Ele é aquele aluno de EBD chato que diz: ah não, isso eu não vou tolerar. Isso não, pastor, para aí. Que negócio é esse? Deus. Quem é Deus para fazer uma coisa dessa? Decidir quem vai ser salvo ou não? Bem, Paulo tem um tipo de resposta para o protestante pacífico, versículos 14 a 18. Ele tem um outro tipo de resposta para o crente black bloc. Bem, com você, meu filho, eu vou ter que ser um pouquinho mais duro. Quem é você, fulano, para dizer a Deus o que Ele pode ou não pode fazer? Quem és tu, homem? O oleiro presta contas ao vaso? Não. É o vaso que presta contas ao oleiro. O oleiro pode fazer o que ele quiser da mesma massa. Diz Paulo nos versículos 20, 21
22 e 23, ele tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Ele tem livre direito sobre as suas criaturas, tanto quanto um oleiro sobre os vasos de barro, mas isso não quer dizer que ele faz o que faz de maneira aleatória. Tudo o que ele faz por fidelidade ao seu caráter santo e amoroso. Versículo 22, ele honra a si mesmo, executando justiça sobre os vasos de desonra. E versículo 23, ele honra a si mesmo, tendo misericórdia sobre os vasos de misericórdia. Deus sempre age conforme o seu caráter soberano, santo e amoroso. Deus não se contradiz. Jamais. E diz mais Paulo, e se Deus quiser ter mais paciência sobre os vasos de desonra e ira, para demonstrar ainda mais a sua graça e misericórdia com os vasos de honra. Ele é Deus. Ele pode agir como Ele quiser, quando quiser, para a glória dEle. E aí Paulo dá sua tacada final, seu checkmate. E não reclamemos, sabe por quê? Porque se não fosse assim, nós nunca teríamos sido salvos. Versículo 24. Deus é sábio. Ainda bem que Ele não elege só Israel. Ainda bem que a sua graça e misericórdia se estende além do Israel étnico para vocês, gentios. Tanto quanto para um remanescente judeu. Paulo começou triste e angustiado, agora ele está louvando a Deus e dizendo, leitores, louvem a Deus comigo, porque se não fosse assim, vocês nunca teriam sido salvos, vocês ainda estariam perdidos neste mundo, vocês estariam excluídos do povo de Deus, longe da presença do Senhor, mas Deus preparou o tempo, Deus fez tudo de acordo com um plano. Os profetas Oséias e Isaías, versículos 25 a 29, profetizaram este dia em que vocês, gentios, seriam incluídos no remanescente dos judeus para formar um só povo para a glória do Senhor. Então glorifica de pé, igreja. Louve a Deus. Não reclame. Não duvide. Louve a Deus. Porque se Deus não fosse Deus, agindo desta forma, eu e você estaríamos perdidos. Ele poderia ter condenado todos nós para o inferno e seria absolutamente justo nisto. Então não há por que reclamar da justiça de Deus, só há por que louvá-lo pela sua misericórdia.